E aí, bom dia, enfermagem, que acordou com o piso valendo! Uhul! Bom, começando essa live aqui com vocês, me comprometi ontem em fazer, então sejam todos muito bem-vindos. Já vi, ó, Lucicleide Naildes entrou, Julian, Marília, bom dia, Valéria Gardenay entrou, Niviane, Alan, vencemos, com certeza. João Antônio, bom dia, Camila, Simone, Gel, Ana Paula Mendes, gente, Ana Paula Mendes tem vídeos maravilhosos aí. Depois dê uma olhadinha aí no perfil da Ana Paula Mendes, maravilhosa. Ei, bom dia, né? Parabéns, enfermagem, nós temos piso, oficialmente. Isso é a melhor coisa, eu acho, que para falar no dia de hoje, né? Richards entrou, simbora ganhar o piso, é isso aí. Claudemir Pereira cantou, fala da rede privada. Eu vou falar de tudo, meu amigo, nessa live, eu vou falar de tudo. Bom, todo mundo sabe, o atendimento do Corém em Pernambuco está acompanhando na TV. Um beijo para todo mundo que está no Corém, ó. Um beijo. Não tô com vocês hoje, tô em Minas Gerais, o avião sai daqui a pouco. Mas antes de ir voltar para Pernambuco, eu precisava fazer essa live para explicar tudo com muita calma, né? E tô feliz que vocês estão aí acompanhando, que top! Eu lembro de todas as vezes que eu cheguei para trabalhar no Corém, que eu conversei com todo mundo que estava na recepção para ser atendido, no atendimento, e sempre dizendo que o piso ia sair, que ia virar realidade. Tinha vezes que eu cheguei e a carinha lá não estava muito boa, porque obviamente foi uma luta cansativa, mas é importante que a gente entenda que uma luta por um piso nos dias de hoje é uma luta cansativa, né? Enfim, Cecília Leal entrou, Gabi entrou, Fabiana entrou, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo do meu gabinete na Alep, um beijo para meus colegas deputados estaduais. Tô muito feliz, tem muito trabalho pra gente, hein? Mas as ideias já estão aqui, ó, pegando fogo. Enfim, gente, os municípios não podem não querer pagar. Bom, eu vou explicar tudo, tá certo? E aí, se forem surgindo dúvidas, vocês vão anotando. Quero Rogério entrou, beijo, Roger. Quero dizer, Marcela, bom dia. Natanael, bom dia. A Lady Brit, eita, Lê, beijo. Milano, tô vendo. Soraya Lins, estamos juntos. Não consegui dormir sem ler todo o documento do Barroso. Na verdade, eu peguei o documento do Barroso e fui, na verdade, destacar as coisas mais importantes que eu queria discutir com vocês. Dona Graça, um beijo para a senhora. Discutir com vocês, eu separei 10 pontos importantes da liminar do Barroso. Eu preciso que essa minha live ela seja muito didática para todo mundo entender tudo e saber onde pode ficar tranquilo e onde pode já imaginar que precisa da luta, tá certo? Ícaro Juan, beijo. Gabi, beijo. Juliana Gabi aí. Meu Deus do céu, já tem 3.000 pessoas aqui comigo. 9h30 da manhã é inacreditável, mas tem. Uhul! Quem puder, Rafael, um beijo pra você, pra todo mundo de Palmares. Se vocês puderem, gente, um beijo pra todo mundo da Bandeira Filho. Se vocês puderem, manda aí, ó, o aviãozinho pros colegas acompanharem essa live. Claro que eu vou tentar deixar ela salva. Ela só fica salva se eu conseguir fazer ela mais compacta. E eu vou tentar fazer isso para sermos mais objetivos. Só que eu tô feliz demais, né? Então, preciso aqui interagir com vocês e conversar com vocês. Mas sim, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer, parabéns, gente. Nós temos piso oficialmente. Na verdade, já era oficial, mas a gente tinha uma pedra no meio do caminho chamada de liminar do Barroso, tá? Para não dizer diretamente o Barroso. Ok, mas tínhamos essa pedra no caminho. E essa pedra foi retirada ontem. Claro que de forma parcial. E, para ser muito sincero, em alguns pontos eu até concordei com o ministro Barroso. Eu fui dar uma estudada em outras legislações. Essa derrubada da medida cautelar, ela deveria vir com muita força e muita seriedade,
porque muita gente fazia uso da liminar do Barroso para justificar o não pagamento do piso, né? Então, essa liminar ela deveria vir com muito detalhamento, explicando bastante, e de fato ele o fez. Então ontem fui dormir bem tarde, mais de 3 horas da manhã, estudando, separando, destacando e fazendo uma interlocução entre as legislações para que a gente pudesse dirimir todas as dívidas do mundo. Gabriela está dizendo, Gabriela Veras, Barroso acordou. Acordou mesmo. Eu lembro que essa semana eu fiz uma live dizendo, tá aqui a live, tá no feed, mas eu lembro que eu estava dizendo que estava uma polêmica danada por conta da portaria 597, e o que eu estava dizendo era, calma, quem tem que brigar pelo ajuste na portaria 597 são os prefeitos, sabe? Não éramos nós, eram os governos e os prefeitos. Porque o que o Barroso pediu para a gente entregou, que era uma legislação, que foi a última lei assinada pelo presidente Lula, e entregamos também a fonte de custeio. E como esse dinheiro chegaria, né, nos municípios e nos estados? Através da 597. Mesmo com falhas, ela foi essencial para que a gente pudesse ter a derrubada do Barroso. E eu lembro que eu disse assim, já entregamos, dependemos do senhor, para o senhor derrubar essa liminar. Então, pouquíssimos dias depois, acho que 2 dias depois, o Barroso, de fato, derrubou a liminar, o que aconteceu na noite de ontem. Meu Deus, tem 4 mil pessoas, Thaís, aqui. É porque eu tô com Thaís aqui no quarto. Meu Deus do céu, fiquei nervoso! Enfim. Hélia, beijo. Tá rindo, né, Thaís? Vem ver. 4.100 pessoas, meu Deus, ó. 4.100. Ó, gente, qualquer coisa, Thaís me ajuda aqui. Isso. Mas deixa eu dizer a vocês. Então, ontem a gente tava aqui numa cerimônia, uma das cerimônias mais importantes do país, que é a entrega do prêmio Florence Nightingale, aqui no Corém, Minas Gerais. Já é um prêmio que se entrega há 24 anos, e no meio da cerimônia a gente recebeu a notícia. Bruno deu a notícia, era um anfitrião, foi maravilhoso, eu estava com ele lá no celular, já para deixar vocês a par, então eu estava muito nervoso. Mas, bora então para o que é importante. Bom, lá vai Gilmar começar e eu vou dar uma pausinha de ler o que vocês estão falando, mas em seguida eu tento ler, tá? Enfim. Primeira coisa que eu queria destacar é que a derrubada da liminar do ministro Barroso, ela era inevitável, tá certo? Ela teria que acontecer. Porque o Barroso, ele não tinha mais argumento para sustentar essa liminar, e ele deixa muito claro isso no seu documento. É importante também destacar que o Barroso, visivelmente no seu documento, ele considera muitos números que foram passados para eles dos cálculos realizados pela filantropia, pelo serviço privado. Então, é fácil dizer que o Barroso, ele de fato estava considerando as informações que ele recebia do serviço privado, da CNM e dos representantes dos serviços filantrópicos. Isso é importante dizer, que talvez tenha sido isso que tenha segurado a liminar do Barroso por muito tempo. E ele deixa muito claro no texto que a derrubada se deu porque tudo que ele pediu foi entregue, de fato, para ele. Então, se tornou insustentável ele segurar a liminar, tá? Então, ele derrubou a liminar ontem, a Lei 14.434 de 2022. Já está valendo, ela está em vigor. A decisão monocrática, ela já considera em vigor, mas ainda assim ele vai mandar para o colegiado. É importante ele mandar para o colegiado do Supremo, que vai acontecer da mesma forma que aconteceu a sua suspensão, numa reunião virtual, para que seja debatido esse documento, tá? Esse documento dele. Então tem coisas que nesse documento dele possam ser sustentadas e outras coisas que possam não ser sustentadas, tá? Apesar de achar que tudo vai ser sustentado, porque tem muito embasamento legal em tudo que ele escreveu, ainda tem essa chance de algumas coisas serem sustentadas e outras não, quando for levado para o colegiado. É importantíssimo dizer isso a vocês, destacar isso para vocês, tá? Enfim, então ele ficou sem ter o que fazer, ele não tinha muito o que fazer e precisou de fato derrubar, como eu já havia sinalizado e orientado na minha última live. Quem tiver interesse, dá uma assistida aí
na minha última live. A categoria estava muito empolvorosa por causa da publicação da 597, mas a gente não era para a gente estar naquele desespero, era para a gente estar desesperado na derrubada. E a derrubada chegou ontem. Meu Deus do céu, tô vendo que Carmela entrou aí. Beijo, Carmela. Bruno de Arco Verde, uma das maiores lideranças que eu conheço. Que honra. Bom, Thaís, vai acompanhando para ver se entra o povo aí, para eu citar aqui, não deixar ninguém passar. Combinado. Bebê acabou de dizer 5 mil. 5 mil pessoas. Simbora, 5 mil, 5 mil. Eita, já passou até do valor do piso. Ei, mas vamos. E aí eu destaquei algumas coisas para explicar a vocês com muita calminha, muita calminha. Eita, olha ele, a Sibeli provocando Raquel Lira. Sai Raquel, entra Gilmar. Calma, que a mulher entrou agora, Bora, Raquel, pagar o piso, hein? Agora não tem muito o que correr não, Raquel. Vamos embora. Bom, gente, deixa eu dizer uma coisa importantíssima a vocês. Eni, Cosme, Elmi, muita gente boa. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu separei aqui alguns itens para explicar com calma, tá? Tudo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Inclusive, vou fazer algumas leituras, tá? Para não dar margens a outras interpretações. Primeira coisa importante. O Barroso, ele suspende, ele revoga a medida cautelar de forma parcial. Por que é parcial? Porque algumas coisas ele considera automaticamente da lei e outras coisas ele discorda da lei, tá? Inclusive tem coisas, não tudo, mas tem coisas que ele discorda da lei que de fato tem robustez legal para ele fazer isso, tá? Enfim, vou explicar. Mas a primeira coisa importante que ele deixa claríssimo é que em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, que está lá no artigo 15b da Lei do Exercício Profissional A7498 de 86, a implementação do piso nacional deve ocorrer da forma prevista da lei, ou seja, igualzinho, os mesmos valores e imediatamente. Então, todo mundo que trabalha para a União, seja contratado, seja concursado, seja por alguma instituição contratada pela União, eles precisam pagar de imediato, fazer valer a Lei 14.434 de 2022, tá? Por curiosidade, eu fui estudar os vencimentos, por exemplo, do HC, do Hospital das Clínicas e da EBSER. Eu não consegui todos os salários, mas os que eu consegui é o seguinte. No HC, o RJU, que é o concursado 40 horas, ele recebe já R$ 7.493,31 de salário base. Ou seja, esse é um valor que ele não vai ser alterado, né, pela lei do piso. Quem recebe acima do piso continua fazendo jus aos salários que já recebiam antes da lei ser publicada. Então, tem inclusive essa especificação na lei 144/34. Tá lá. Então, não muda. Quando você pensa na EBSER, a EBSER ela tem 4 categorias e tem 3 cargas horárias. 24 horas, 36 horas e 40 horas e 4 níveis, tá? É importantíssimo destacar aqui para todo mundo que o piso não tem relação com a carga horária. Não tem. Inclusive, a portaria 597 do Ministério da Saúde vai ser editada justamente para deixar isso mais claro. Porque as 40 horas que foram especificadas na portaria, elas estão sendo utilizadas como média, como uma variável do cálculo para o repasse financeiro. Mas não, essa carga horária não diz quanto o profissional tem que trabalhar, como muita gente falou, tá? Então, por exemplo, quando você pega os enfermeiros da EBSER, todas as 3 categorias, todos os 3 níveis, os 4 níveis já recebem acima do piso. Então, também não serão afetados. Já os técnicos de enfermagem que trabalham 36 horas e 40 horas também têm seus salários mantidos, independente da faixa. Entretanto, os técnicos que trabalham 24 horas, das faixas 1 e 2, vão precisar ter os seus salários ajustados para os salários previstos na lei do piso salarial. Então, se você é técnico de enfermagem 24 horas da EBSER, os seus salários precisam ser adaptados, tá certo? Então, são os únicos. Todos os outros recebem já acima do piso e aí vão precisar
não vão ter alteração, tá? Aquela fake news que dizia, não, se recebe menos do que 40 horas, vai adaptar para 40 horas ou o piso vai diminuir de valor, não existe, é somente uma fake news. O piso não está atrelado à carga horária, isso está previsto na lei, não é na portaria, é na lei. Sempre que vocês forem fazer qualquer argumentação, lembrem da lei 14.434/2022. É ela que você deve imprimir para levar para o seu empregador para você discutir qualquer problema que você tiver. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, relaxem que eu vou falar de tudo, das cargas horárias, do privado, do filantrópico. Vocês precisam acompanhar a live inteira para eu falar um quadro de cada vez. Não dá para a gente falar tudo ao mesmo tempo, senão vai ficar muito embolado. E eu gosto de explicar tudo com muita calma, tá? Danilo pediu um abraço para o Samu Recife. Um beijo pro Samu Recife, amo vocês. Bom, esse ponto que eu queria falar do Barroso é o ponto 79. Eu vou ler com vocês, tá certo, gente? Logo, ainda em juízo de cognição sumária, penso que subsistem, ao menos parcialmente, o conflito federativo, o risco de solvabilidade dos entes subnacionais e o receio de prejuízo ao serviço público de saúde. Eu precisava destacar essa parte porque o Barroso visivelmente considera todas essas reportagens que saem na mídia, muitas delas compradas, inclusive, de que vai haver o colapso, que todo mundo vai ser demitido, que vai haver demissão em massa. E isso realmente é uma fala muito comum. E eu vou dizer a vocês por que é que não pode acontecer isso. Pode haver algumas demissões, claro, você está trabalhando, está sujeito à demissão. Mas isso vai compor a parte do caos da implantação do piso, tá? Compete às pessoas que forem demitidas botarem suas instituições na justiça, tá certo? Isso é importante de dizer. Nenhum de nós tem que perder nada com isso. Nós temos que ganhar. E nós temos que ter o pulso firme. Porque a escravidão da enfermagem acabou. Nós não vamos mais ser escravizados. E ainda tem poréns para isso, que aí eu falo jamais. Jefferson escreveu, o fascismo e os aristocratas não dormem. De fato, eles estão se contorcendo, né? Nesse exato momento, desesperados, sem saber muito o que fazer. Tá? Priscila Ferraz entrou aí, um beijo, Priscila. Jéssica, as cooperativas vão pagar. Meu Deus, eu tenho um capítulo aqui, bem lindo sobre as cooperativas. Falo já. Meu Deus, 5.800 pessoas. O que foi, Thaís? 5.800. Deixa eu dizer uma coisa. Então, visivelmente, o Barroso considerou, né? Então, a influência da iniciativa privada para a decisão do Barroso é grande. O TI geral do HRDM do Dom Moura em Garanhuns, todos ligados. Beijo para vocês. Beijo, Dom Moura. Vou estar em Garanhuns depois de amanhã. Ou amanhã? Amanhã. Bom, assim em relação aos estados, Distrito Federal... Peraí. Nesse cenário, a previsão de financiamento federal nos termos dos atos normativos editados justifica a revogação apenas parcial da medida cautelar. Isso é o Barroso justificando, tá? Porque suspendeu parcialmente. Assim, em relação aos estados, Distrito Federal e municípios, bem como as entidades privadas que atendam no mínimo 60% dos pacientes SUS, a obrigatoriedade de implantação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade. Isso não impede, evidentemente, a implementação do piso no montante previsto da Lei 14.474 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira. Esse é um ponto muito sério para explicar para vocês, muito. O que o Barroso diz é o seguinte... respeitando a independência dos entes federados, que trabalham, obviamente, harmonicamente, mas quando você pensa financeiramente, eles são independentes, o que é que ele diz? Ele diz que é responsabilidade da União enviar os recursos para o piso ser pago nos estados, nos municípios, no DF, na filantropia, que é contratada dos estados, em todo o serviço privado que fosse assento a SUS. Ele pega a responsabilidade desse pagamento e ele dá integralmente para a União.
Então, ele se preocupa em outros trechos da decisão dele, 6 mil pessoas. 6 mil pessoas, meu Deus. Então, o que é que ele faz? Ele se preocupa com esses entes federados e diz que é uma responsabilidade da União. Ele diz em outras partes do texto que o montante de 7,3 bilhões de reais liberados pela lei talvez seja insuficiente. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se for insuficiente, compete à União criar um novo dispositivo de liberação de crédito para complementar esses valores e pagar o piso nos municípios, no Estado, no Distrito Federal e nos serviços que atendam 60% SUS e filantropia. Mas tem um porém, isso vai ser normatizado, obviamente, pela 597, pela portaria. E o que nós vimos na portaria foram valores irrisórios para alguns municípios e muitos valores altos para determinados municípios. O que eu tenho a dizer é, os cálculos que o Ministério da Saúde fez, eles foram baseados na alimentação da RAIS, que é um sistema de informação ligado ao Ministério do Trabalho. Os municípios, os estados e todos esses, eles precisam atualizar a RAIS. Então não adianta eu dizer que eu ter 20 profissionais de enfermagem na minha cidade, se na RAIS eu não alimentei e consta como se eu não tivesse. Então aí a gente tem dois problemas que nós precisamos resolver. A primeira coisa, os profissionais de enfermagem daquele município vai lá na 597 ver quanto tem de valor lá. Destinado para aquele município. Se não atender, na opinião de vocês precisam procurar a prefeitura e dizer que os valores que estão previstos, eles são insuficientes, provavelmente porque a RAIS do município ou do estado não está alimentada adequadamente. Isso vai obrigar o gestor a alimentar a RAIS adequadamente e o recurso chegar de forma correta. É impossível o Ministério da Saúde realizar qualquer cálculo com dados que não existem ou dados incorretos, tá certo? Entretanto, cabe também aos gestores estaduais e municipais terem essa preocupação, porque pagar ele vai ter. Você, enquanto trabalhador, você tem que cobrar o seu piso. Eu quero o meu piso. Como você vai pagar? Se é pedindo à União ou é por conta própria, é uma questão sua, tá? Inclusive o Barroso diz, se aquele ente tem condições de pagar o piso, ele não precisa nem desse recurso da União, ele vai lá e paga o piso. Como nós já temos municípios no meu estado, Pernambuco, que já pagam o piso desde o ano passado, tá? E nós temos municípios muito, muito ricos, né? No estado de Pernambuco, no Brasil todo, que podem pagar o piso, inclusive sem precisar da assistência financeira da União. Mas a via de regra é o profissional cobrar e o gestor atualizar seus dados para que ele possa receber o dinheiro da União. Porque o Barroso ele deixa cristalina que a obrigatoriedade de enviar o valor do piso é da União. Uma outra coisa que eu não destaquei aqui, mas tem na liminar do Barroso, que é importante todo mundo saber para acabar com essas danadas de fake news, é que o Barroso deixa claríssimo que esses valores eles não são somente do ano de 2023, como já saiu inclusive em notas oficiais de confederações importantes no nosso país. O Barroso deixa claríssimo na sua peça jurídica que os valores eles vêm até 2027 dos fundos do superávit primário dos fundos e que depois disso pode vir de outras fontes, inclusive dos royalties de petróleo e gás, tá? Então não é que o valor do piso enviado pela União ele vai acabar um ano, não. Há previsibilidade na emenda constitucional 127 de envio desse recurso financeiro, não só em 2023, mas para sempre, tá? Se, por exemplo, não tiver o superávit primário naquele ano, coisa que é muito difícil de acontecer, vem dos royalties do petróleo e gás e de outras fontes, tá? Então essa fake news tão difundida de que o dinheiro do piso é só para 2023 não cola, está na peça do Barroso. E eu peço encarecidamente que a imprensa se aproprie da peça do ministro Barroso para prestar uma informação à sociedade com veracidade. Porque o que nós vemos é uma réplica
de um texto que parece que nem foi produzido por grande parte da imprensa, né? Então, isso nos preocupa, porque isso traz uma cultura de terrorismo e uma cultura falaciosa. E a imprensa, ela tem que estar visivelmente engajada com a verdade. Alguém perguntou aí do teto de gastos. Nathalie Soares. O Barroso também traz isso na sua peça, tá? O piso da enfermagem está fora do teto de gastos. Então não tem nem essa desculpa. Tô vendo aí que Serginho Xavier entrou do blog. Um beijo, Serginho. Obrigado por sempre noticiar os trabalhos que eu realizo. 6.000 pessoas aqui. Enfim. Então, gente, tá fora do teto de gasto. Nem esse argumento pode ser levado. Ok? Superadas essas informações, vou passar para as próximas. Preste atenção. Vocês, todos que estão me acompanhando. Preste atenção nos detalhes de tudo que eu estou falando. Não sejam imediatistas. E como vai ser agora, nisso e naquilo? Calma que eu vou falar tudo. É só ter calma, porque você precisa entender o contexto para você saber como argumentar e parar de encher as redes sociais de todo mundo com cobranças e com informações que não condizem com a realidade. Vocês escutam uma coisa e acreditam que seja verdade, e essas fake news são proliferadas. Olha, hoje a gente tem um piso, a liminar está derrubada, a lei está em vigor, e olha o tanto, as centenas, os milhares de colegas que sequer acreditaram no próprio potencial de luta, no próprio piso, desacreditaram de suas lideranças. Olha o tanto de gente negacionista, o tanto de gente que entrou no meu Instagram para falar mal. Muita gente. E hoje, desculpa, gente, mas a gente venceu, tá? Desculpa, mas a gente venceu. Então, enfim, é agora esperar o dinheiro no contra-cheque, inclusive que vou dizer as datas hoje. Vamos lá, estão querendo deixar o piso dentro do teto. Na verdade, nem tem mais como deixar dentro do teto, porque se deixarem dentro do teto é um aperreio, né? Se o Barroso aqui já considerou fora do teto. Mas não vai não entrar no teto, não. Deixa eu abrir aqui. Thaís, saiu. Okay. Aqui, a tela. A tela. Abre aqui, por favor. Tá. Bom, então, gente, deixa eu ver aqui. Detesto. Conheci um monte. Gente, tem muita gente negacionista. Meu Deus do céu. Essas pessoas precisam mudar, tá? Virar a casaca, vir pro time dos otimistas que agora vão ganhar bem. Tá? Todo mundo vai ganhar bem, inclusive quem não acreditou no piso. Eu li a mensagem assim: me desculpem, mas eu não acredito nesse piso. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. E tome o briga, né? Bolsonaro com Lula, o povo botando esse pau acima do nosso dinheiro. Como é que pode essa alienação? Não pode. A enfermagem da atualidade, ela tem que estar ligada na verdade dos fatos e na lei. Saber como brigar, parar desse apadrinhamento político, sei lá, desse fanatismo político. Não. O nosso fanatismo tem que ser com a nossa família. A gente tem que se preocupar em levar comida de qualidade para nossa mesa. Não é não? Bora lá. Outro ponto destacado aqui pelo Barroso é o ponto 81. Também há razões que justificam o temperamento da medida cautelar em relação ao setor privado. Não é razoável que os profissionais de enfermagem do setor público e da rede complementar do SUS façam jus ao recebimento do piso salarial e aqueles do setor privado, beneficiários do artigo 7º da Constituição, não sejam contemplados com o mesmo direito. Trata-se de distinção de tratamento irrazoável em relação a profissionais que integram uma mesma categoria, que ensejaria questionamentos quanto à observância do princípio da igualdade também previsto na Constituição. Ou seja, o que o Barroso diz aqui: não pode ter diferença do público para o privado. Se o público vai receber, o privado também vai. Então, mais uma outra fake news. O público vai pagar e o privado não vai pagar. Todo mundo vai pagar. Todo mundo vai ter que pagar. O piso é lei para todo mundo. Ok? Que notícia boa. Vamos ver mais. Bom, aí ele faz no 82 ele faz um histórico importante de que tudo que ele pediu foi feito, gente. E eu lembro de cada uma dessas conquistas, até porque eu estava presente em todas.
Mas eu lembro em cada uma dessas conquistas. Nós vencemos a lei lá assinada pelo presidente Bolsonaro. Nós vencemos a emenda constitucional 124. Nós vencemos a emenda constitucional 127. Nós vencemos a lei agora da distribuição dos recursos. E também a portaria 597. A gente venceu tudo. A gente ganhou tudo. Isso é histórico para a nossa categoria. A nossa geração é a geração que conquistou o piso nacional da enfermagem. Um piso que o próprio Barroso, em outras oportunidades, em outras entrevistas, disse sumariamente que é contrário. Ele não é a favor de estabelecimento de pisos nacionais. E nós conseguimos. Vocês têm noção da grandiosidade que é conseguir um piso nos dias de hoje? Meu Deus, tomara que tenham 6.300 pessoas, Thaísinha. Eu tô vendo, aqui acompanhando. Tá acompanhando? E após? Ó, vamos lá. E ele faz esse histórico genial. E é como se ele dissesse nesse histórico: fiquei sem saída, não tinha mais o que fazer, eu tive que derrubar a liminar. Muito bem. Obrigado, Barroso, por ter acordado. Bom, e aí ele fala: por essa razão, é preciso sobrepesar os fatores em conflito. Nesse cenário, reputa oportuna a revogação da medida cautelar em favor dos profissionais de enfermagem do setor privado em geral. Ou seja, privados, vocês vão ter que pagar. Que felicidade. Uhul! Ai, meu Deus. E aí, nesse momento, o Barroso faz a sua primeira mudança, que é a seguinte: na lei 14.434, há um artigo que eu falo, inclusive na minha live anterior, de que nem acordos coletivos poderiam baixar os valores do piso. Mas o Barroso, ele sobreposiciona a Constituição Federal no seu artigo 7º, acho que no inciso 5º da Constituição, que ele fala que a própria Constituição garante os acordos entre o empregador e o empregado. E isso também está previsto na reforma trabalhista de 2017. Ou seja, uma lei ela não pode sobrepor a outra lei, né? Ela tem que respeitar o já estabelecido em lei. Então o que o Barroso faz é: o piso está valendo para o setor privado, ressalvados os acordos coletivos. Então, os acordos coletivos é quem vão determinar se os profissionais eles vão receber o piso, ou se vão receber piso mais gratificações, ou se vão receber menos que o piso. Então, Gilmar, é possível receber menos que o piso com a liminar do Barroso? Desde que isso seja definido no acordo coletivo. Tá certo? E me lembrem de falar dos acordos coletivos daqui a pouco, porque eu tenho uma partezinha dessa live só para falar sobre isso. Então, privado é obrigado a pagar, mas tem que respeitar os acordos coletivos. E daqui a pouco eu falo dos acordos coletivos 2023 no estado de Pernambuco. Bom, vamos lá. Inclusive, ele faz uma menção a um trecho do relator Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, esse aqui, o ministro, tá? Não sou eu, pelo amor de Deus, o povo confunde muito os nomes. Eu sou Gilmar Júnior, ele é Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, ele fala: são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que consideram a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, né, os direitos básicos da Constituição. Então ele pega um trecho de uma outra ação já tramitada no Supremo, como um consenso, cita para dizer: ok, aqui o piso vai ser pago no setor privado, mas está ressalvado os acordos coletivos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu primeiro aqui falar só dos trechos da liminar para ficar tipo a live das lives, sabe? Para ficar aquela live bem didática, tá? Por favor, fale das clínicas de diálise, falem dos filantrópicos, fale das cooperativas. Vou falar de tudo, viu, gente? Vou falar de tudo. Calma. Bom, continuando aqui. Peraí.
Mais uma vez ele reforça no artigo 84 a possibilidade das convenções coletivas. Servidor público. Mais uma vez ele diz, em relação aos servidores públicos dos estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações, que é o artigo 15C, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% de seus pacientes SUS, que é o 15A, a implementação da diferença resultante do PIS salarial deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. Bom, e aí eu vou falar um pouco agora dos filantrópicos. É o seguinte, os serviços filantrópicos, eles são contratados, eles recebem verba do Estado. Então, compete ao Estado fazer o repasse do valor do piso para as instituições filantrópicas. Geralmente, as instituições filantrópicas recebem incentivos financeiros do governo federal, além desses incentivos financeiros que são enviados para o piso. Por exemplo, a PLP 7 do ano passado destinava um remanejamento de 2 bilhões de reais de excedente do investimento para a Covid-19 para as instituições filantrópicas e santas casas. Esses valores passaram no Congresso Nacional com a justificativa que seria para pagar o piso da enfermagem, mas na prática não fizeram isso, tá? Utilizaram o dinheiro para outras coisas. Então, o Hospital Português é filantrópico? Não, o Hospital Português não é filantrópico. O Hospital Português é um hospital privado e tem uma parte destinada à filantropia, mas ele, por sua natureza, é um hospital privado, tá? A senhora vai ficar rica. Parabéns. Adicional noturno, insalubridade e anuênio serão em cima dos valores do piso. Como é o nome desse negócio, meu Deus? É composição, né, do salário. Eu falo disso daqui a pouco. Chega de escravidão, é isso aí. Enfim, vamos lá. Então, voltando aos filantrópicos. Francis entrou. Francis entrou. Beijo, Francis. Orgulho de você, viu, meu amigo? Deixa eu dizer uma coisa importantíssima a vocês. Importantíssima. Compete aos estados enviarem os recursos para... Os estados e a União enviarem os recursos para o setor filantrópico. Ou seja, para resumir e falar a frase que vocês tanto querem ouvir, os hospitais filantrópicos, as clínicas de hemodiálise que atendem mais de 60% SUS, todos esses são obrigados a pagar o piso, ok? São obrigados, tá? Os contratos do Estado e da União com essas instituições precisam ser atualizados para contemplar os repasses que se adequem ao valor do piso. Pastor Júnior Técio entrou, um abraço, pastor. Mais cedo eu vi seu programa, foi muito lindo, viu? E Deus nos abençoe e obrigado aí pelo apoio que o senhor me dá lá na Assembleia Legislativa. Beijo, pastor. Gente, voltou porque me ligaram aí e bloquearam. Eu não sei se caiu. Me sinalizem aí, por favor. Voltou, estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Por favor, falem aí para eu saber aqui. Gente, estão me ouvindo? Oi? Tá travando. Voltou? Voltou. Voltou, né? Tá normal? Voltou? É porque o povo não fala, tá dizendo aqui, tá travando. Voltou. Avisa aí pra não ligar, por favor. Bom, então, filantrópicos, santas casas têm que pagar o piso. Rumo aos 7K. Meu Deus, 7 mil pessoas. Rumo a 7 mil pessoas nessa live. Bora trabalhar então. Bora lá falar agora dos seletistas. Privados agora. Foco aqui, privados. Em relação aos profissionais seletistas em geral, o artigo 15 da Lei 7498 de 86, a implementação do piso nacional deve ocorrer na forma prevista na lei, ou seja, privados têm que pagar. A menos que se convencione diversamente em negociação coletiva a partir da preocupação com possíveis demissões. Os sindicatos acham, o empregador está dizendo que vai ter muitas demissões, aí o sindicato recua e aceita um valor menor. Isso é possível de acontecer, Gilmar? É. Mas calma.
Mas calma. Eu separei algumas coisas aqui que nem tá mais na questão do Barroso. Eu separei umas questões aqui estudando mesmo, tá certo? É importante destacar que o Barroso não tinha como deixar isso suspenso por conta... Eu falei isso mais na frente, mas agora eu trouxe a legislação. Por conta da Lei 3.467, de 13 de julho de 2017, que é a lei da reforma trabalhista. Lembra lá a reforma trabalhista que a gente brigou tanto? Essa reforma trabalhista, ela nos lasca nesse ponto, sabe? Porque ela deixa claro que é possível os acordos coletivos reduzirem os valores dos pisos nacionais. Reduzir valor de salário. Então é possível que no acordo coletivo haja uma redução de salário. Então que isso fique bem claro. Então lá, o artigo 611-A, parágrafo 3º. Cláusula que reduza o salário, garantia de proteger o empregador de dispensa... isso aqui é uma coisa boa, de dispensa imotivada. Entretanto, se o sindicato, por vez, decidir diminuir o salário, ele recebe durante aquele período de convenção coletiva, os trabalhadores eles não podem ser demitidos de forma imotivada, né? Sem motivos aparentes. Então é importante dizer isso. Se houvesse acordo para diminuição do valor do piso em qualquer quantia, garante ao trabalhador, por lei, de que ele tenha uma espécie de estabilidade mesmo no setor privado. Então eu acho que essa é uma informação que muito vai ser considerada pelos sindicatos quando forem fazer os acordos coletivos. A Constituição de 88, ela diz no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e fala no inciso 6º, não reduzir salário, exceto o disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, tudo vai depender do acordo coletivo. Resumidamente, os privados têm que pagar já o valor... Já não. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque tem uma data agora. Os privados têm que pagar o valor do piso. Para isso, nós precisamos dos acordos coletivos. Os privados, sem o acordo coletivo, não vão querer pagar e estariam, obviamente, sob a égide da decisão aqui do Barroso. Por isso que nós precisamos de sindicatos muito fortes. Nós precisamos, mais do que nunca, nos sindicalizar, fortalecer os sindicatos da gente, para que eles tenham força nos acordos coletivos e para que eles possam organizar movimentos paredistas e grevistas, caso o empregador se recuse nos acordos coletivos a ceder, entendem? Então, os sindicatos, eles precisam estar fortalecidos. Bom, outra coisa importante de falar é o seguinte, os sindicatos de Pernambuco do meu estado, primeiro, o CEP, o Sindicato dos Enfermeiros, já tem um acordo coletivo de 2023 e tem cláusula no acordo coletivo informando que, saindo o piso da enfermagem, não é possível se pagar abaixo do piso. Então, enfermeiros dos hospitais privados, da iniciativa privada de Pernambuco, já não existe negociação para diminuir o valor do piso. Então, privados em Pernambuco para enfermeiros, já vão receber o valor do piso. Meu Deus. E isso é uma notícia muito linda de dizer, né? Isso, a nível de SATEMP, eu conversei com Francis, e Francis está em franca negociação do acordo coletivo. Em franca. Então, se existe alguém que nós precisamos fortalecer nesse momento, é Francis, que é o presidente do SATEMP. O acordo coletivo para os técnicos e auxiliares de enfermagem ainda não fechou. Então, segundo o Francis, não tem discussão. Tem que pagar o piso, tá? Mas o acordo coletivo ainda não foi fechado. Mas Francis está, inclusive, aqui na live, dizendo com todas as letras, que não vai fazer diferente, vai cumprir, vai exigir o pagamento do piso no acordo coletivo, tá? Uma coisa importante de dizer é uma outra coisa. Privado, ok? Todo mundo entendeu privado? Resumão aqui do Prival para essas 6.500 pessoas. Eu devia ter printado isso. Eu vou printar. Printa aí, Thaís. Ei, privados são obrigados a pagar, tá?
Então, enfermeiros já está definido no acordo coletivo de 2023, precisa garantir isso a partir daqui para frente, né? Agora, 2024 e por aí vai. Então, fortalecer o CEP também. E os técnicos de enfermagem, fortalecer o SATEMP. O acordo coletivo em breve vai ser assinado aí junto com o Francis e ele vai botar, obviamente, divulgar isso amplamente nas suas redes sociais. Eu me comprometo, inclusive, de dar publicidade ao que ele definir em acordo coletivo. Thaís, 6.700. Printa, por favor. Misericórdia, eu tô até nervoso. Eu tô mais de 100 prints já. Eu tô até nervoso. Então, gente, privados, ó, tem que pagar. Quando? O Barroso, ele estabelece um prazo para o pagamento do setor privado a partir de 1º de julho. Por que é que o Barroso colocou esse prazo, Gilmar? Segundo o Barroso, para que dê tempo para que as instituições privadas possam realizar os acordos coletivos. Porque tem acordos coletivos que ainda não aconteceram no Brasil. Então, e é verdade. Então, até julho, os acordos coletivos precisam acontecer, porque a partir do dia 1º, os privados já têm que pagar o piso, se esses acordos coletivos garantirem o pagamento integral do piso, ok? A partir do 1º de julho. E para os demais, União, estados, municípios, filantrópicos, Santa Casa, contratados 100% SUS, aí você pensa em OS, vocês pensam em UPAs, UPinhas, vocês pensam em tudo. Todos esses já tem que pagar de imediato. O mês de maio já tem que ser pago em junho. Gilmar, o pau vai pegar, o pau vai comer? Claro, porque muitos municípios não estão adequados na RAIS e não têm condições e provavelmente vão querer não pagar o piso. E aí a gente tem que brigar, judicializar e denunciar aos sindicatos. Meu Deus, os sindicatos vão ter tanto trabalho, sejam complacentes com os sindicatos, porque é uma situação muito, muito nova, né, muito recente e é muito lugar para trabalhar. São 184 municípios para trabalhar. Então, me preocupa, a gente vai entrar nessa fase agora do povo pagar ou não pagar, e aí é onde a gente precisa da enfermagem mais fortalecida. Todas as denúncias, elas têm que ser feitas. Não deixem de ganhar o dinheiro de vocês, tá certo? Uma outra coisa que eu queria dizer para os estados e municípios é que estados e municípios precisam da sua legislação própria. Então, tanto o estado quanto os municípios precisam fazer leis próprias no âmbito estadual para conseguirem receber o piso no âmbito da União. Então, muito possivelmente, nós vamos receber uma legislação do Executivo, aí da Raquel Lira, e vamos receber nos municípios a legislação dos prefeitos para passar nas câmaras municipais e para passar na ALEP, na Assembleia Legislativa. Na ALEP, eu tenho praticamente certeza que eu vou ter o apoio irrestrito dos meus outros 48 colegas deputados estaduais e a gente vai passar isso de imediato, tá? Mas é importante, Raquel, criar uma legislação própria. Inclusive, eu tenho o texto, Raquel, se você estiver vendo algum assessor, eu já tenho o texto pronto, a minuta, tanto para os municípios quanto para o estado, e está disponível para qualquer prefeito e para a senhora que quiserem ter acesso a essa minuta. Está disponível, eu envio, eu mando, eu sento para discutir, eu marco reunião. Mais uma vez eu quero dizer o que eu disse na minha live anterior: não somos inimigos dos municípios, nem somos inimigos do estado, nós queremos só os nossos direitos. E eu, Gilmar Júnior, deputado estadual, enfermeiro, me coloco à disposição para sentar individualmente com qualquer prefeito e secretário de saúde e com o Estado, Raquel, para que a gente possa criar os mecanismos adequados para fazer os repasses, tá? Ai, Jesus, vamos falar das cooperativas. Eu tava doido para falar das cooperativas. Doido da Silva. Cooperativas, presta atenção aqui na fala, que foi... Eu tô vendo muita gente perguntando de cooperativa. Ei, cooperativas, presta atenção aqui na fala de Gilmar Júnior, até porque nas minhas últimas falas, antes da lei do piso, muitos, entre aspas, donos de cooperativas deram uma surtada, não foi com minhas falas? Acho que hoje vocês vão surtar mais, tá? Então é um trecho, acho que da minha live, bem forte, tá? Vamos lá. Ó, Carol da Saúde tá falando, isso, Thaís. Tô vendo. Tá querendo... A minuta. Vamos levar pra Cumaru, Carol. Me comprometo. Marcel, beijo pra você, beijo pra todo mundo de Sergipe. Marcel aí, uma grande liderança de Sergipe. Bora lá falar das cooperativas.
Primeira coisa que eu quero falar das cooperativas. As cooperativas, elas não estão descritas na Lei 14.434 de 2022. Não estão. E eu digo isso sempre. Tem live minha aqui só falando de cooperativa. Só falando de cooperativa. Tá aí no feed, dê uma procuradinha. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não estão porque tem uma lei própria. Anotem no livrinho do poder de vocês. Bota assim, livro GJ do poder. Que é o livrinho do poder das lives de Gilmar. Ei, tem uma lei própria, que é a Lei 12.690 de 2012. A primeira coisa que eu queria dizer é um chamamento para o artigo 2º dessa lei. O artigo 2º, ela deixa claro que cooperativa é um grupo de trabalhadores que se reúnem para desempenhar algum trabalho, tá? Ou seja, uma relação numa cooperativa onde se tenha um dono e um monte de empregados é crime. Não tem uma palavra mais leve, tá? Fere a lei das cooperativas e é ilegal, é ilícito. Não pode ter cooperativa com essa cara. Ah, é o dono da cooperativa, eu sou o dono do home care e da cooperativa. Do home care pode. Mas geralmente o home care trabalha no formato de cooperativa. Então, não pode, porque eu sou o dono, eu sou o proprietário. Não. Cooperativas é uma junção de colegas que se tornam cooperados. E tem cooperativa de tudo. Tem a cooperativa das marisqueiras de Porto de Galinhas, tem cooperativa de pesca da tilápia, tem cooperativa de agronegócio, agricultura familiar, plantio de café. Tem cooperativa de tudo, tá? Inclusive de enfermagem. Então tem cooperativa que trabalha serviços de enfermagem. As cooperativas, elas são compostas por sócios. Nós somos sócios e nós trabalhamos conjuntamente. Tem uma diretoria e tem uma assembleia. Essa assembleia, ela delibera o que vai ser feito na cooperativa. O que aconteceu? Quando a lei do piso ela começou, tá quente, tá? Estou morrendo de calor. Quando a cooperativa, quando começou o burburinho do piso, muitas instituições fizeram aquelas demissões e contrataram as cooperativas, pagando pouco as cooperativas. Só que agora acabou isso, porque as cooperativas, a partir da derrubada do Barroso, têm a obrigação de fazer os repasses de acordo com o piso da categoria. Há algum tempo atrás eu fiz uma postagem colocando quanto seriam esses valores por hora, porque as cooperativas podem pagar por hora, tá? Elas podem pagar por plantão, mas contando as horas. Então pode ter plantão de 1 hora, pode ter de 6 horas, pode ter de 12. O que não pode é a cooperativa pagar um salário fixo para você. Entendeu? A cooperativa tem que fazer o repasse. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 1º. Compete à cooperativa fazer repasses para os sócios cooperados do valor do piso nacional da categoria. Do valor do piso nacional da categoria. Na ausência do salário mínimo. Como a gente não tinha e estava sob júdice, o piso, né, estava sob júdice, as cooperativas continuaram pagando o que já pagam. Tem colega em Pernambuco que ganha R$50 por plantão. Acabou, chorou papai. Tem que fazer o repasse proporcional aos valores do piso. Então, se você faz parte de uma cooperativa, muito possivelmente você vai passar por 2 situações a partir de agora. Uma, ou de franco assédio, vão reunir vocês e vão assediar vocês, ou botarem para lascar em mim, como fizeram no passado, inclusive estão sendo processados, porque eu tenho os vídeos, né, processados, e eu não vou abrir mão, eu quero o dinheiro do processo, porque eu sou enfermeiro, não sou besta, né? E ou vocês vão passar por esse franco assédio, onde vocês precisam se organizar e denunciar, sem ficar com medo, aí eu vou perder meu emprego e abro mão do piso. Por favor, isso é ilícito, não dá. Ou vocês vão se reunir de forma organizada e a cooperativa, enfim, vai ganhar a cara de cooperativa, tá? Que é repassando os valores do piso e sendo bom para todo mundo. Bom para quem trabalha e bom para quem recebe. Bom para quem recebe, bom para quem paga e bom para quem organiza a cooperativa, para a diretoria. Então, quem sofrer qualquer tipo de assédio é denunciar.
Tio Gilmar está dizendo aqui, com todas as letras, que as cooperativas são obrigadas a fazer o repasse de acordo com o valor do piso e não tem nenhum argumento contrário, nenhuma lei e nem o Barroso mais. Acabou. Cooperativas têm que pagar. Bom, datas, né? Já está valendo para o serviço público, serviço privado, 1º de julho. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Bom, fortalecer os sindicatos, por favor, por favor, por favor. Isso é importante. Ah, tem uma coisa importantíssima de falar aqui. No Estado, e com isso eu acho que eu vou finalizar a minha live por causa do tempo. No Estado, está havendo uma grande preocupação por parte dos nossos colegas, porque eles falam que são analistas em saúde, né? E estão preocupados com essa nomenclatura. E eu fiz um estudo mais aprofundado sobre isso. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Analistas em saúde para enfermeiros e outros profissionais de nível superior e assistentes em saúde para técnicos auxiliares e outros profissionais de nível médio. Deixa eu explicar que isso é super importante. Visivelmente, mesmo com a terminologia de analistas em saúde, as profissões elas são divididas por especialidade, por profissões, né? Inclusive, se você pegar o edital 001 de 2018 do concurso do Estado, ele coloca lá analista em saúde / enfermeiro e descreve as competências do enfermeiro. O que eu quero dizer com isso é que o termo analista em saúde ele não vai atrapalhar o pagamento do piso aos enfermeiros, nem o de assistente à saúde e aos técnicos e auxiliares. O que é que pode acontecer? Os outros profissionais das outras categorias, eles podem se considerar que não há uma igualdade de pagamentos para os analistas e colocarem o Estado na justiça. Isso é possível de acontecer, apesar de que provavelmente perderiam e por isso estão em Brasília lutando também pela instituição dos seus pisos nacionais. Uma coisa importante de dizer é o seguinte, que as práticas das atividades da enfermagem, né, que são previstas nos artigos 11, 12 e 13 da Lei 7498 de 86, que falam que é o enfermeiro, técnico e auxiliar e parteira, o piso encontra o campo de incidência. Então, ele descreve exatamente as competências desses profissionais. E essa nomenclatura, ela se torna editalícia. Ou seja, é possível que essa nomenclatura seja alterada pela simples constatação de que esses analistas em saúde, enfermeiros, os assistentes em saúde, técnicos e auxiliares, eles vão fazer jus ao recebimento do piso, tá? Mas, obviamente, que se Raquel precisar de uma ajuda para editar uma legislação para a criação de um outro cargo, separando os enfermeiros, técnicos e auxiliares dos analistas e assistentes, eu me comprometo com o governo do Estado de passar isso com urgência, a máxima urgência na Assembleia Legislativa. Se isso for trazer um problema, apesar de achar pessoalmente que não trará um problema, tá? Mas essa é uma informação importante porque eu vejo que os colegas do Estado estão muito preocupados com essa nomenclatura. Eu, no lugar de vocês, não teria tanta essa preocupação. Mas se for para dirimir problemas, a gente está disposto a criar um mecanismo legal para tranquilizar um pouco mais e evitar problemas jurídicos, inclusive contra o Estado. A composição de salário, que muita gente está perguntando, eu vou ter que finalizar a live, senão eu não vou conseguir deixar ela salva. Composição de salários, eu tenho um projeto de lei dentro da Assembleia Legislativa que está tramitando proibindo a composição de salário. Piso é piso, tudo que vier a mais, insalubridade, adicional noturno, o quê? Os pares do Estado. Os pares do Estado, seja lá o que for, tem que vir a mais, tá? E isso é o que fala o meu projeto de lei 56, acho que é 566, tá? Ou é 566 ou é 567, que também está tramitando na Assembleia Legislativa. No mais, quero muito agradecer essa audiência, 9h30 da manhã, eu estou em estado de choque, a gente quase chega nas 7.000 pessoas ao vivo. Vou deixar ela salva, vou fazer outras, tá? Então, muitas dúvidas vão surgindo, a gente esclarece na próxima live, mas quero dizer que é uma honra representá-los e quero dizer a vocês que nós vencemos. A enfermagem venceu, o piso está em vigor. O piso é nosso e daqui a pouco no nosso contra-cheque vamos criar um movimento para postar o contra-cheque com piso. Depois eu vou ensinar umas técnicas para vocês cobrirem nomes, dados pessoais, mas vamos fazer um movimento de maior postagem de contra-cheque da história do Instagram. Em breve a gente faz isso, tá? Então um beijo,
Deus abençoe vocês, obrigado por tudo. Meu coração tá aí com vocês. Vou me organizar para voltar para minha terra. Amo Pernambuco, toda essa luta foi por vocês. E um beijo para todo mundo do Brasil também. Beijo para meus colegas presidentes dos Coréns, todos. Vocês foram brilhantes. Beijo pro Cofém também. Meu Deus, muitos beijos, muitos beijos. E um beijo para todo mundo que participou. Tchau, gente. Thaís, dá tchau, dá tchau. Dá tchau. Dá um tchau. Tchau, gente. Muita fé e esperança. Que dias melhores virão. Nosso piso no contra-cheque. Chegou, né? O dia chegou. Exatamente. O dia chegou, agora é esperar o dinheiro. Vem dinheiro, vem money pra nossa mãozinha. Cheiro, gente. Beijo. Beijo.